Cada ano são diagnosticados cerca de 75 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. É o segundo tipo de câncer mais frequente no Brasil e no mundo, ficando atrás apenas do tumor de pele não melanoma. Mas a boa notícia é que, quando diagnosticado precocemente, 95% dos casos são curados. No programa de hoje, nós vamos conversar com Eduardo Vissotto, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, sobre as novidades no tratamento de câncer de mama. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania Mulher. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Obrigado a todos. Então, antes da gente entrar, nos novos tratamentos, só lembrando isso, que esse alto percentual, essa alta chance de cura, ela está diretamente relacionada ao diagnóstico precoce, Isso continua sendo assim. Exatamente. O ideal é que a gente diagnostique casos de câncer no início do seu desenvolvimento, Ali a gente tem altas taxas de cura. Então, esse é o grande desafio. E daí que entram os protocolos e os programas hoje que a gente tem de rastreamento precoce, inclusive para câncer de mama, que é sempre motivado aí no Outubro Rosa. E aí o rastreamento é aquela, que todo ano a gente lembra, mamografia, em alguns casos, às vezes estão pedidos outros exames também. Explica um pouco para a gente como que é feito esse rastreamento. A ideia são exames para detectar câncer em fase inicial de desenvolvimento. Falando especificamente de câncer de mama, hoje o que é preconizado pelo SUS é acima de 50 anos, pelo menos mamografia bianual. Pela Sociedade de Mastologia, a recomendação é acima dos 40 anos fazer pelo menos mamografia anual, A gente tem outras técnicas de imagem, como ultrassom, que às vezes a gente associa a mamografia, ressonância magnética das mamas, que a gente acaba indicando em algumas situações específicas. Mas aí sempre é um pedido posterior, Tem que fazer a mamografia e aí, dependendo do médico, a recomendação pode solicitar. É, a partir dos 40 anos, sempre procurar um mastologista para fazer o exame das mamas e solicitar os exames e, obviamente, checar para ver se está tudo bem. Uma outra recomendação importante é, acima dos 25 anos, o autoexame nas mamas. Que as mulheres, se identificarem alguma alteração, também procurar um especialista. E aí essas alterações, quais são? O que deve acender um alerta para procurar investigar? Nódulo na mama, secreção pelo mamilo, uma dor que não é habitual. São sintomas de alarme, mas só reforçando que na grande maioria das vezes são alterações fisiológicas ou muitas vezes benignas, Inclusive os achados das imagens muitas vezes são benignos. Mas é uma maneira que a gente tem já com estudos respaldando essa conduta, mostrando que se a gente fizer um rastreamento precoce, a gente consegue diminuir mortalidade por câncer de mama de uma maneira geral. Ou seja, se alguém detectar alguma coisa no seu próprio corpo, não precisa se apavorar, mas é sempre bom investigar, até para, com sorte, ter um bom resultado, descobrir que não é nada. Com certeza. E no caso de quem tem histórico familiar, mãe, tia, avó, que teve câncer de mama, é diferente? É diferente. Então, quando a gente classifica aquele paciente como um alto risco, e um desses critérios é a história familiar positiva, a gente começa esse rastreamento precocemente. Então, não apenas aos 40 anos, geralmente aos 35 anos, e a depender da idade do diagnóstico de câncer do familiar mais jovem, a gente antecipa 10 anos. Então, vamos supor, teve uma irmã que teve aos 35 anos, a gente antecipa para 25, quando se constata uma síndrome hereditária relacionada ao câncer. E no caso, então, do diagnóstico positivo, qual é o próximo passo? O próximo passo é discutido em equipe multidisciplinar, obviamente, geralmente o mastologista faz esse diagnóstico. E a gente tem duas informações muito importantes no que se refere a câncer de mama, para fazer um plano terapêutico. Primeiro, o estadiamento, que são exames para ver se essa doença está só ali na região da mama, se ela já avançou um pouquinho a ponto de atingir gânglios da axila, ou se eventualmente se disseminou pelo corpo através do que a gente chama de metástases, que são pontos do câncer à distância de onde surgiu. Então, existem exames pelos quais a gente consegue identificar eventualmente essas alterações. Então, o estadiamento
E segundo, pesquisas moleculares para ver qual que é o subtipo de câncer, porque hoje a gente não trata câncer de mama de uma maneira igual para todos, muito pelo contrário, a gente personaliza cada vez mais o tratamento. Então hoje a gente consegue fazer com exames simples diferenciação entre alguns subtipos para os quais existem remédios específicos e condutas diferentes também. Então, tendo estadiamento, tendo subtipo, eu consigo fazer um plano terapêutico em conjunto com mastologista, radioterapeuta. E aí, só lembrando, né, que esse diagnóstico positivo, né, até hoje, assim, é um susto, mas atualmente não é uma sentença, né, muito pelo contrário. Exatamente, né? Esse é um desafio que a gente tem hoje em dia, né? É tirar esse estigma que a gente carrega do passado, um momento em que a gente tinha poucas opções terapêuticas, poucas opções de tratamentos de suporte aos tratamentos. Então, muitos pacientes faleciam do câncer ou faleciam do tratamento do câncer. Hoje mudou completamente. Então, você mesmo falou e você está correta. 95% dos casos, às vezes, de câncer de mama em estágios bem iniciais, são curáveis, né? Então, a gente pegando dados americanos, né, que a gente acaba transpondo para o nosso cenário privado aqui do Brasil, a gente consegue curar de 70% a 80% diagnósticos de câncer de uma maneira geral. Então, são números muito positivos, muito diferentes do que a gente tinha há 40 anos, por exemplo. A questão é que a gente carrega esse estigma ainda, né? Então, esse é um grande desafio. Que o câncer é uma doença grave, sim, mas lembrar que existem tratamentos eficazes, existem grandes chances de cura quando detectados precocemente. E então é sempre uma recomendação que a gente faz em consultório, tenta trabalhar isso com os pacientes, para que não pegue a doença e coloque à frente de tudo, né? Porque por trás existe uma vida e uma história que devem ser sempre valorizadas e lembradas. Sim, e esse lado psicológico, emocional, ele também influi no próprio tratamento, na própria recuperação, né? Se a pessoa ficar muito apavorada, vai prejudicar. Com certeza, a gente tem sempre nos grandes centros equipes que envolvem psicólogos, né, que ajudam na condução do caso, porque a gente entende o trauma que é para o paciente ter um diagnóstico de câncer, a mudança na rotina que aquilo gera através de idas, né, ao hospital, ao centro clínico, a frequência de realização de exames de sangue, procedimentos. Então, incorporar isso na rotina, mais a questão do estigma, mais o medo, a questão familiar envolvida. Isso tudo tem que ser trabalhado e a gente tem grandes especialistas que nos ajudam nisso no dia a dia. E aí, voltando então ao tratamento mesmo, a intervenção médica, né, como você explicou, é uma equipe multidisciplinar e geralmente, assim, a primeira medida é a remoção cirúrgica? Quando o tumor está inicial, muito pequenininho, sim, o primeiro passo é a cirurgia, né? Mas, obviamente, que existem muitas nuances e também envolvendo aqui esses diferentes subtipos de câncer que exigem que, às vezes, para uma doença que não tem metástase, antes da cirurgia, a gente faça algum tratamento sistêmico, né? Ou seja, remédios contra o câncer, como, por exemplo, quimioterapia, dentre outras classes que a gente tem hoje em dia. E quais são essas classes, então? Que a quimioterapia é a mais falada, inclusive é uma que gera até um certo medo também, todos os efeitos colaterais associados, né? Mas ela não é a única opção. Não é a única opção. Primeiro que hoje a gente tem um tratamento de suporte à quimioterapia extremamente eficaz. Então, tem muitos pacientes que conseguem fazer todo o tratamento com efeitos colaterais manejáveis. Esse é o nosso lado, a gente vai ficar do lado do paciente, esse é o nosso papel, né, como profissional, para que o paciente tenha, ao longo daquele tratamento, o mínimo de efeitos colaterais possíveis. Então, primeiro ponto, hoje a quimio a gente consegue executar de uma maneira muito mais fácil, né? Além disso, a gente tem a hormonioterapia, que para alguns pacientes a via hormonal ela é importante, ou seja, a interação dos hormônios que os pacientes produzem com receptores da célula do câncer faz esse câncer crescer. A gente tem maneira de bloquear isso, é chamada hormonioterapia. A gente tem uma nova classe também de remédios chamada terapia-alvo. São moléculas que inibem especificamente alguns receptores de membrana, como por exemplo, terapia anti-HER. E a gente tem também imunoterapia. São medicações que estimulam o sistema imunológico a combaterem as células do câncer. E muitas vezes a gente associa, né, todas essas classes, porque tem efeitos sinérgicos e com eficácias comprovadas aí pelos estudos que nos embasam o uso do dia a dia.
E, quando você falou na imunoterapia, né, porque a quimioterapia geralmente ela abaixa a reação imunológica dos pacientes. Então isso é uma coisa, é uma compensação, dá para ser usado junto? Ou é uma... A gente usa junto, mas não por esse motivo, né, porque são mecanismos de ações diferentes. A quimio atua diretamente no DNA da célula do câncer, matando essas células. A imunoterapia estimula as células do sistema imunológico a combater as células, entendeu, do câncer. Um dos efeitos colaterais da quimioterapia, como você bem disse, é a queda de células de defesa. O organismo fica mais vulnerável. Mas hoje a gente consegue manejar de uma maneira muito tranquila. Existem até medicações de suporte para evitar que isso aconteça. Mas a imunoterapia, ela não tem esse efeito colateral como tem a quimioterapia, por exemplo. Agora, mas até para saber qual tipo de medicamento, qual classe que vai ser usada, como você falou, primeiro tem que ser investigado, né, qual é o tipo do câncer, porque a gente fala câncer, mas muitas vezes a gente vê falando que, na verdade, o certo seriam cânceres, né? São muitos tipos diferentes. É o que a gente chama hoje de oncologia de precisão. É a gente estudar aquela célula do câncer a fundo para entender quais são as vias que a fazem crescer e a fazem replicar, para a gente poder atuar de uma maneira mais direcionada. Isso a gente consegue fazer hoje com câncer de mama e é um protótipo para outros tipos de tumores, né? E esses são medicamentos, pelo que você está falando, né, de ponta, são assim, pesquisas recentes, eles estão disponíveis aqui no Brasil, assim, o Brasil está conseguindo acompanhar os desenvolvimentos aí do resto do mundo? Conseguimos, eu fico feliz de falar isso, porque hoje a gente tem até um trabalho muito bem feito da Anvisa, né, de autorização e aprovação dessas medicações de uma maneira muito célere, quando comparado com o FDA ou EMA, que são agências regulatórias internacionais. Então, a gente consegue acesso a essas medicações de uma maneira rápida, assim, à medida que elas estão disponíveis, obviamente, e que os estudos embasam o uso. O nosso grande dilema aqui é exatamente no sistema público, porque são todas terapias inovadoras, né, de alto custo, então isso às vezes dificulta o acesso. Você estava me contando que além de trabalhar, né, no Hospital Sírio-Libanês, você também trabalha no Hospital Universitário aqui de Brasília, né, um hospital público. Aí são realidades bastante distintas. São realidades bastante distintas. Então, no dia a dia, a gente percebe que os pacientes com câncer de mama que chegam no SUS, comparados com os pacientes do privado, chegam com quadros, com doenças mais avançadas, tumores maiores, às vezes pacientes com axilas mais comprometidas ou eventualmente até com metástase, né? Isso é muito triste, porque toda a discussão que a gente está tendo aqui no Outubro Rosa é para evitar que isso aconteça. Então, hoje, no privado, a gente consegue, e esse é um esforço muito grande das sociedades, dos grupos profissionais, das instituições e da comunidade como um todo, até das pacientes, né? As pacientes são extremamente engajadas para levantar a bandeira agora no Outubro Rosa, porque essa é a ideia mesmo. E a gente está conseguindo cada vez mais aderência. Então, a gente vê isso no privado. Pacientes com diagnóstico em estádios cada vez mais iniciais, que muitas vezes só a cirurgia resolve. A gente tem feito cada vez menos quimioterapia ou outras modalidades como tratamento necessário para aumentar as chances de cura, né, para doenças localizadas. Infelizmente, no SUS, os pacientes às vezes não têm acesso. Então, demora para conseguir consulta com o mastologista, demora para fazer uma mamografia. Quando diagnostica, demora para passar em consulta com o oncologista, demora para fazer os exames de estadiamento. Às vezes não tem disponível os testes para a gente dividir nos subtipos. Então, isso, o tempo vai correndo e, infelizmente, na oncologia, ele é um inimigo nosso. Então, a gente não pode demorar muito e a gente, infelizmente, vê isso na prática. Essa distinção que me deixa muito triste. Que quando a gente fala em tempo, a gente ouve sempre falar, né, que o câncer, ele se reproduz, se multiplica muito rapidamente, né? Então, uma espera, uma demora aí de 3 meses, isso significa um aumento muito grande do tumor. Com certeza. Né? Tem subtipos que são mais agressivos, em que a gente precisa ser mais sério, outros que a gente tolera um pouquinho mais, mas de uma maneira geral, a gente não gosta de arrastar os exames ou até o início do tratamento por mais de meses. E esses novos medicamentos que estão sendo, né, disponibilizados aí, utilizados, eles têm também efeitos colaterais? A gente está lidando com essas terapias inovadoras com tratamentos mais eficazes e menos tóxicos. Tem também,
perfil de efeito colateral completamente diferente, mas manejáveis. Isso até está permitindo a gente a tratar cada vez mais idosos e cada vez pessoas mais idosas, né? Nonagenários, às vezes, com tratamentos que têm uma carga muito baixa de efeitos colaterais e com uma segurança que nos deixa, como oncologistas, muito tranquilos de oferecer. Então muda, é uma realidade diferente, né, do que a gente ouvia falar, né, assim, ou mesmo ter contato próximo, né, daquela quimioterapia muito agressiva. Exatamente. Então, além da gente ter um tratamento de suporte hoje, né, para o paciente eventualmente ter náuseas ou vômitos, é difícil, né? A gente tem medicações que reduzem o risco disso acontecer, medicações que reduzem o risco de queda de células de defesa. O paciente apresenta eventualmente uma anemia, a gente tem medicações que diminuem o risco disso acontecer novamente. Então, a gente está cada vez mais diminuindo o número de internações. Hoje, a maioria dos pacientes em tratamento oncológico é completamente ambulatorial. A taxa de complicações que exigem internação são baixas. Pacientes vão, aplicam na unidade e vão para casa. E muitos desses tratamentos são, inclusive, oral, né? Que é muito mais cômodo para o paciente, não precisa dos deslocamentos, precisa só da aderência e das consultas, mas que é extremamente conveniente para o paciente. Tá? Isso contribui até um pouco do que a gente estava falando antes, né, do lado emocional, né? A pessoa podendo ir para casa, fica mais tranquila, consegue também aceitar melhor o tratamento. Lembra menos da doença, né? Então, os pacientes, é interessante, porque o ser humano é incrível, se adapta a tudo, e a gente percebe isso com os nossos pacientes. E a gente fica muito feliz de ver que a maioria dos pacientes, eles conseguem se adaptar com o tempo à doença. Né? Muitos vão curar, mas aqueles que não curam conseguem conviver muito bem com a doença e com os efeitos colaterais do tratamento e levar a vida normal, e trabalhar, e viajar, né? A gente está vendo cada vez mais isso, né? Até aquele estigma do paciente que eventualmente tem metástase, que vai falecer rápido, que tem poucos meses ou anos de vida, isso também já mudou completamente. Em função dessas terapias inovadoras, a gente consegue prolongar muito o tempo desses pacientes, né? E até para aqueles que, infelizmente, a gente não tem mais opção terapêutica, hoje a gente tem cuidados de suporte de uma maneira muito humanizada, né? A gente tem nossos colegas especialistas em cuidados paliativos que nos ajudam no dia a dia para que, quando a morte está próxima, a passagem seja de uma maneira tranquila, sem sofrimento. Uma das novas terapias que você citou, né, a hormonioterapia, a gente ouve muito informações um pouco controversas, né, sobre o tratamento hormonal, reposição hormonal de mulheres, né, inicialmente dizia que era muito prejudicial, que poderia causar câncer de mama. Depois tem outras linhas que dizem que não tem tanto problema, tem alguns médicos apoiam, outros não. O que você nos diz sobre isso? É um ponto polêmico. Então, tem diferentes tipos de reposição hormonal, né? E a gente sempre orienta para discutir com o ginecologista prós e contras, né? Porque não é só relacionado a câncer de mama, tem outras questões envolvidas também com reposição hormonal. O ponto é que, para pacientes que têm um alto risco, né, de câncer de mama, como, por exemplo, uma síndrome hereditária constatada, ou seja, tem aquela história familiar importante, você fez o teste da mutação e encontrou uma mutação que está ocorrendo naquela família, que coloca aquele paciente num risco maior de ter câncer. Nesse caso, a gente contraindica, né? Então, tem que minimizar todos os riscos de ter câncer de mama. E para os pacientes que têm diagnóstico, aí é uma contraindicação absoluta. Então, muitas vezes a gente pergunta até como para os pacientes em pré-menopausa que usam anticoncepcionais, a primeira recomendação é pare o anticoncepcional, porque o hormônio pode fazer as células do câncer crescerem. Então, na verdade, a gente quer o contrário. Quando a gente vai fazer um tratamento, a gente quer bloquear essa interação. Então, a hormonioterapia, então, é isso, ela bloqueia. Bloqueia, exatamente. Então, terapia de reposição hormonal em pacientes com diagnóstico de câncer de mama, a gente habitualmente não indica, né? Mas as pacientes que já tiveram e estão curadas no acompanhamento, né, a gente não recomenda. Mesmo quem já está curada, mas não... Exatamente, porque o drama do paciente com câncer, de uma maneira geral, é o risco dele voltar. Então, aí a gente monitoriza, isso é um risco controlável, tá? Eventualmente a gente faz um exame de imagem quando indicado, muitas vezes nem precisa, são só as consultas regulares para a gente fazer
avaliação clínica, exame físico. Vamos relembrar então, quais são os principais fatores de risco para o câncer de mama? São fatores individuais relacionados à exposição hormonal. Então, quanto mais exposição hormonal, maior o risco de câncer de mama. Então, por exemplo, menarca precoce, ou seja, primeira menstruação numa idade precoce, menopausa tardia. Porque é o período na vida da mulher em que se tem exposição a hormônios. Gestações são fatores protetores, porque diminuem a exposição hormonal. A amamentação também. Então, pacientes que não tiveram gestações ou que não amamentaram também são considerados fatores de risco. Fora bebida alcoólica. Então, hoje a gente já tem evidência de que, de fato, o abuso, né, de bebidas alcoólicas aumenta o risco de câncer de mama. E a falta de atividade física também. Então, é algo extremamente importante, está tendo cada vez mais evidência, não só como um mecanismo de prevenção, mas para diminuição de risco de recidiva do câncer. E a alimentação, que também é muito falada, isso também contribui? Alimentação, sim. Né? Então, a gente tem hoje a cartilha de qualidade de vida, né? Não só para câncer de mama, mas para outros tipos de câncer, também para doenças cardiovasculares. E atividade física e uma dieta balanceada, rica em fibras, rica em verduras, né? Sem abusar muito aí de gorduras, enfim, de alimentos processados. Então, isso vale também para câncer de mama. Eduardo, você estava me falando de um projeto que você participa de espiritualidade e ciência de mãos dadas. Isso também contribui para a recuperação dos pacientes, essa busca espiritual? Não, com certeza, né? Isso é algo que eu acredito muito, né? Um projeto que a gente já desenvolveu, foi muito bacana, foi uma experiência muito boa que eu fiz com um outro colega oncologista. Mas exatamente porque a gente acredita que a gente, de alguma maneira, pode ajudar os pacientes a lembrar que existe outras coisas importantes além da doença. Né? Então, às vezes, a gente faz eventos para trazer discussões de temas que são enriquecedores, né, para todos nós como um todo, inclusive a espiritualidade. Eu acho fundamental, eu acho importante a gente ter fé, a gente ter algo que nos conecte com o sagrado para todos nós seres humanos, né? Ainda mais quando você está enfrentando um trauma carregado com o estigma do câncer, de uma maneira geral. Então, é o que a gente estimula, a gente hoje, lá no Sírio-Libanês, a gente tem institucionalmente rodas de conversa com os pacientes, com a equipe de psicologia, tem práticas de yoga, a gente faz eventos eventualmente com práticas de meditação, porque eu pessoalmente acredito muito e a gente está tendo cada vez mais evidência do quanto que isso é importante para a nossa saúde mental como um todo, né? Ainda mais diante desse momento que muitas vezes é transformador para a vida da mulher, né? E a jornada da mulher com câncer de mama, ela passa por diferentes momentos, né? Tem momentos que elas se sentem mais saudáveis, mais doentes, na hora que vai começar um tratamento, depois adapta, depois faz uma cirurgia, tem um pós-operatório, às vezes tem uma complicação, aí faz a radioterapia, tem que ir todo dia para a unidade. Então, oscila. Então, a gente ter mecanismos, né, para lidar com essas oscilações e esses eventuais traumas são extremamente importantes. E a gente tem equipe, né, competente para fazer isso e profissionais que são importantíssimos, né? A gente trabalha em equipe multidisciplinar. Então, não adianta eu prescrever um remédio se eu não tiver uma equipe toda por trás fazendo com que a experiência do paciente seja boa, seja da enfermagem, da equipe da nutrição, da psicologia. Então, isso é extremamente importante, essa abordagem integral como um todo. Tá ótimo, Eduardo. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Cidadania Mulher. E eu agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado.